Fofoca quentíssima, Grey's Anatomy e os bastidores de Hollywood. Olá, meus amores. Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de fofocas quentinhas e exclusivas. Preparem a pipoca, porque hoje o babado é forte e o burburinho está no ar. Vamos mergulhar no universo das celebridades e desvendar os bastidores mais polêmicos que abalaram Hollywood. De demissões bombásticas a acusações chocantes, ninguém escapou dos holofotes. Se você adora um drama e quer saber tudo o que rolou nos sets de filmagem, então você veio ao lugar certo. E segurem a emoção, pois o babado de hoje é fortíssimo, especialmente para os fãs de uma das séries mais icônicas e longevas da televisão, Grey's Anatomy. Preparem o coração, porque vamos desvendar os mistérios por trás das saídas mais chocantes. Aqueles personagens que amamos, odiamos e que nos fizeram chorar baldes, mas que de repente, sumiram do nosso hospital favorito, o Grey's Sloan Memorial. Prepare-se para uma viagem emocionante e cheia de revelações sobre os bastidores. Os dramas e as decisões que moldaram o destino de médicos e enfermeiros que marcaram a nossa telinha por 2 décadas. É hora de abrir a caixinha de segredos e descobrir por que alguns dos nossos queridinhos deram adeus à série. Prontos para as revelações? Clayne Crawford, o barraco de máquina mortífera e as acusações de chantagem. Começamos nossa jornada pelo turbilhão que engoliu Clayne Crawford, o eterno detetive Martin Higgs de Máquina Mortífera. Parece que a despedida do ator da série foi digna de um roteiro de cinema. Demitido de forma espetacular, Clayne foi acusado de ter um comportamento, digamos, problemático com os colegas. E quem não poupou críticas foi ninguém menos que seu parceiro de cena, o Damon Wayans, que interpreta o Roger Murtaugh. Depois de um silêncio enigmático, Clayne resolveu abrir o jogo no podcast Drinking Bro. E gente, a bomba que ele soltou foi de explodir. Ele afirmou que foi alvo de chantagem para se calar e que sua relação com Wayans nos bastidores sempre foi um verdadeiro campo de guerra. Eles me chantagearam durante a 2ª temporada inteira. Foram meses e mais meses, desabafou o ator. E tem mais. Ele revelou que o ambiente da série era um programa de B****** e que sentia que eles estavam mentindo dizendo que Damon estava empolgado. E aí, o que vocês acham dessa história toda? Será que Clayne foi realmente vítima de uma armação ou a convivência com ele era insuportável? Comentem aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E já que estamos no clima de bate-papo, estão gostando do vídeo? Então, ajude o canal deixando seu like, isso é muito importante para que o vídeo seja entregue a mais pessoas. Então, bora para a próxima notícia. Jeffrey Tambor, o adeus polêmico de Transparent após denúncias de ***Jill. Agora vamos falar de um caso que chocou a todos e colocou a palavra respeito em pauta, a saída de Jeffrey Tambor de Transparent. O ator, que dava vida ao protagonista da aclamada série, foi oficialmente dispensado pela Amazon após uma enxurrada de denúncias de ***Jill sexo** ao virem à tona no final do ano passado. Depois de tanto bafafá, o próprio Jeffrey chegou a declarar que não havia como retornar a Transparent, mas a Amazon só se pronunciou oficialmente agora, após uma investigação interna minuciosa. A criadora da série, Jill Soloway, não hesitou em expressar seu apoio às atrizes Van Barnes e Tracy Lizette, cuja coragem em expor suas experiências foi um marco. Jill lamentou a dor e o sentimento de traição que essa situação gerou na comunidade trans e prometeu que a equipe tomará medidas definitivas para nos certificarmos de que o ambiente de trabalho reflita a segurança e a dignidade de cada indivíduo. Mas o que realmente aconteceu? A atriz trans Tracy Lizette, que interpretava Shea na série, foi uma das vozes corajosas que relataram o comportamento inadequado do ator. Ela detalhou um episódio em que o ***Jill se tornou físico, afirmando que Tambor a encurralou e fez movimentos obscenos contra seu corpo. Já pensou no pavor? Jeffrey, por sua vez, negou veementemente as acusações, dizendo que nunca foi um predador, mas admitiu ser volátil e sem tato. Ele também já havia sido acusado por sua ex-assistente pessoal, Van Barnes, e pela maquiadora Tamara Delbridge, que alegou ter sido beijada à força no set de Coisas do Amor, 2001. Essa situação toda nos faz refletir sobre o poder e a responsabilidade de quem está em posição de destaque, não é mesmo? É um assunto delicado, mas extremamente necessário de ser debatido. Concordam comigo? Quero ver os comentários de vocês. E não se esqueçam de deixar o like, é super importante para o nosso canal. Agora vamos para o próximo escândalo. Charlie Sheen, o fim da era 2&A Me e os ataques a Chuck Lorre. A Charlie Sheen,
Quem não se lembra da era gloriosa de Two and a Half Men, uma das séries de comédia mais icônicas do início dos anos 2000? Charlie Sheen e John Cryer formavam a dupla perfeita, até que o temperamento explosivo de Sheen colocou tudo a perder. A série estava no auge, mas tudo desmoronou quando Charlie entrou para a reabilitação no meio da 8ª temporada, forçando uma pausa na produção. A expectativa era que as filmagens retomassem em breve, mas Sheen decidiu que era a hora de jogar gasolina na fogueira. Ele concedeu uma série de entrevistas bombásticas, incluindo uma famigerada entrevista de rádio no Alex Jones Show, onde destilou todo o seu veneno. O alvo principal? Ninguém menos que Chuck Lorre, o co-criador de Two and a Half Men. Sheen não economizou nos xingamentos, declarando que odiava violentamente Lorre e o chamou de homenzinho estúpido, entre outras pérolas. E o resultado? A produção da temporada foi cancelada e Charlie Sheen foi demitido algumas semanas depois. Gente, isso foi um verdadeiro terremoto em Hollywood, não foi? Será que o sucesso subiu a cabeça de Charlie Sheen a ponto de ele implodir a própria carreira? Ou será que havia algo mais por trás das câmeras que o levou a esse comportamento? Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. Deixem o like para fortalecer nosso canal e vamos para a próxima bomba. Dani Masterson, o adeus de The Rent e as acusações de ** pro a Netflix não está para brincadeira quando o assunto é ética e respeito. O ator Dani Masterson, conhecido por seu papel em The Rent e That 70s Show, foi sumariamente demitido da série após ser acusado de ** pro por 3 mulheres. A empresa foi categórica em seu comunicado, afirmando que após discussões internas, a decisão foi de desligar o ator da produção. A gravação da série, que também tem Ashton Kutcher no elenco, será retomada sem ele. Masterson, membro da Igreja da Scientologia, negou veementemente as acusações, alegando que tudo não passa de uma conspiração ligada à série documental Scientology and the Aftermath da atriz Leah Remini. Ele afirmou que as autoridades investigaram as denúncias há mais de 15 anos e não encontraram fundamento. Neste país, você é inocente até que demonstrem o contrário. No entanto, no atual clima, parece que você é considerado culpado no momento em que é acusado, desabafou o ator em comunicado. É um tema complexo e muito sério, que levanta discussões importantes sobre justiça, presunção de inocência e o movimento #MeToo. O que vocês pensam sobre essa situação? Deixem suas opiniões nos comentários. E claro, não esqueçam de deixar o like, é o nosso combustível. Próxima parada, mais um drama de bastidores. Thomas Gibson, o chute que tirou o agente Otiner de Criminal Minds. E para fechar com chave de ouro nosso giro pelos bastidores conturbados de Hollywood, vamos falar de Criminal Minds e a saída abrupta de Thomas Gibson, o nosso querido Aaron Otiner. A série, que já é um clássico da televisão, presenciou a demissão de um de seus protagonistas mais queridos após 12 temporadas. Na trama, o agente Otiner se viu forçado a entrar no programa de proteção a testemunhas após um serial killer perseguir seu filho, e acabou largando o emprego para cuidar da família. Mas nos bastidores a realidade foi bem diferente, e bem mais chocante. Thomas Gibson foi demitido por nada mais nada menos que chutar um roteirista e produtor da série. E pasmem, não foi a primeira vez que ele se envolveu em uma briga. O ator já teve que frequentar aulas para controlar a raiva no passado. Em 2016, Gibson foi suspenso de Criminal Minds por uma briga com Virgil Williams, um dos roteiristas. O ator até tentou se desculpar, lamentando o ocorrido e atribuindo tudo a divergências criativas. Será que a pressão dos sets de filmagem realmente justifica esses comportamentos explosivos? Ou alguns atores precisam de um bom controle de temperamento? Quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Comentem aqui embaixo. Agora, meus amores, preparem-se para o mergulho no universo de Grey's Anatomy. Se tem uma coisa que a gente adora é uma boa fofoca de bastidor, não é mesmo? E quando se trata de uma das séries mais duradouras e amadas da TV, o bafafá é garantido. As saídas mais chocantes de Grey's Anatomy, por trás das cenas do drama médico. Gente, vocês nem imaginam o que rolou nos corredores do Grey Sloan Memorial Hospital ao longo dessas 2 décadas de puro drama, romance e, claro, muita cirurgia. De brigas homéricas a decisões de carreira bombásticas, essa série já viu de tudo. E eu, sua colunista favorita, estou aqui para destrinchar cada detalhe, cada segredo e cada reviravolta que fez esses atores darem um adeus ou um até logo aos seus personagens icônicos. Preparem a pipoca, porque a lista é longa e as revelações vão te deixar de queixo caído.
Primeiro vamos falar de uma despedida que deixou cicatrizes profundas nos corações dos fãs, a do nosso querido George O'Malley, interpretado pelo fofo Terry Knight. Quem não chorou rios quando George se sacrificou para salvar uma vida e acabou sofrendo aquele acidente terrível? Mas, minhas queridas, por trás das câmeras, a história foi bem mais complexa. Parece que o Terry Knight não estava muito feliz com a estagnação do personagem e, para piorar, enfrentou situações bem desagradáveis de homofobia nos bastidores, envolvendo um colega de elenco que também foi dispensado depois. É mole? A própria Catherine Eigo tentou segurar o bonitão, mas ele já estava com a pulga atrás da orelha, querendo novos ares. E aí, estão gostando do vídeo? Então, ajudem o canal deixando seu like. Isso é muito importante para que o vídeo seja entregue a mais pessoas. Então, bora para a próxima notícia. E por falar em Catherine Eigo, a nossa eterna Izzy Stevens. Essa saída foi um verdadeiro mistério para muita gente. A Izzy, que começou como uma das queridinhas da série, com aquele romance arrebatador com o Danny Duquette e depois com o Alex Carell, simplesmente sumiu. E o burburinho é que a nossa diva teve uns pequenos atritos com a equipe de produção. Imagina só, ela teria se recusado a concorrer ao Emmy porque achava que não tinha material suficiente para a indicação. Chocante, né? Depois disso, a fama de difícil pegou e a saída dela foi questão de tempo. Mas segurem o forninho, porque tem mais. Um livro revelou que, na verdade, a chegada do primeiro filho adotivo da atriz mudou tudo para ela. A maternidade virou sua prioridade e ela sentiu a necessidade de dar uma pausa. E ela ainda se sentiu injustiçada pela forma como a indústria trata as mulheres que expressam suas opiniões. Pelo visto, a história de ingrata pesou, mas ela jura que foi por amor à família. E aí, o que vocês acham dessa reviravolta? Concordam que a maternidade muda tudo ou acham que teve mais coisa por trás? Comentem aqui. E aí, estão gostando do vídeo? Então, ajudem o canal deixando seu like. Isso é muito importante para que o vídeo seja entregue a mais pessoas. Então, bora para a próxima notícia. Agora, vamos falar de uma das despedidas mais dolorosas e elegantes da série, a da nossa icônica Cristina Yang, vivida pela talentosíssima Sandra Oh. A Cristina deixou o hospital no auge da sua carreira, para chefiar um hospital na Suíça. Um desfecho que fez jus à grandiosidade da personagem, né? Diferente de muitas outras saídas trágicas de Grace. E o motivo? A própria Sandra Oh revelou que depois de 10 temporadas interpretando a Cristina, sentia que tinha dado tudo de si à personagem e que era hora de voar para novos desafios. Ela sentiu que o ciclo da Cristina estava completo. E não é que ela voou mesmo? Arrasou em Killing Eve e está aí brilhando como nunca. Vocês acham que a Cristina merecia esse final de conto de fadas? Ou preferiam que ela ficasse mais um pouquinho? Me contem nos comentários. E aí, estão gostando do vídeo? Então, ajudem o canal deixando seu like. Isso é muito importante para que o vídeo seja entregue a mais pessoas. Doutor Sonho, então, bora para a próxima notícia. Interpretado pelo muso Patrick Dempsey. Gente, essa morte chocou o mundo. Quem não se lembra do acidente de carro e daquela cena de cortar o coração em que a Meredith teve que desligar os aparelhos? Foi um soco no estômago dos fãs. E os motivos por trás dessa tragédia? Bom, parece que o Patrick já estava cansado da rotina intensa de gravações e queria mais tempo para a família e para outros projetos. E a Shonda Rhimes, a mente por trás de tudo, decidiu que a única forma de o Derek sair da vida da Meredith sem descaracterizar o amor épico dele seria matando-o. Forte, né? Vocês acham que foi a decisão certa? Ou dava para o Derek ter partido de outra forma? Quero saber a opinião de vocês. E aí, estão gostando do vídeo? Então, ajudem o canal deixando seu like. Isso é muito importante para que o vídeo seja entregue a mais pessoas. A nossa diva latina da ortopedia, interpretada pela maravilhosa Sara Ramírez. A Kali nos conquistou com seu humor e sua história de vida complexa, passando por casamentos e divórcios, inclusive com a Arizona. E a Sara revelou que depois de uma década vivendo a Kali, ela simplesmente se sentiu esgotada física, emocional e mentalmente. É compreensível, né? 10 anos interpretando a mesma personagem com tantas reviravoltas dramáticas deve ser exaustivo. Ela sentiu que estava se perdendo na personagem e que era a hora de se libertar. E a gente super entende. Vocês acham que a Kali merecia um final diferente? Contem pra mim. E aí, estão gostando do vídeo? Então, ajudem o canal deixando seu like. Isso é muito importante para que o vídeo seja entregue a mais pessoas. Que virou então, mocinho para Alex Carell, interpretado pelo Justin Chambers. A saída dele foi uma das mais inesperadas e polêmicas.
Depois de 15 anos acompanhando a evolução do Alex, de estagiário arrogante a chefe de pediatria e super amigo da Meredith, ele simplesmente abandonou a Jo para ir viver com a Izzy e os filhos gêmeos que ela teve com embriões congelados. Um choque. O Justin disse que queria novos desafios e que sentia que já tinha levado o Alex aonde podia. Mas e a forma como ele saiu? Vocês acham que o Alex merecia um desfecho tão controverso? Ou foi a única forma de amarrar as pontas soltas com a Izzy? Comentem aqui o que vocês pensam. E aí, estão gostando do vídeo? Então, ajudem o canal deixando seu like. Isso é muito importante para que o vídeo seja entregue a mais pessoas. Então, bora para a próxima notícia. Chegou a vez do Dr. Gato, Jackson Avery, o cirurgião plástico charmoso interpretado pelo Jesse Williams. A saída do Jackson foi um pouco diferente. Ele revelou que não foi bem uma decisão contratual, mas sim algo que fazia sentido para o desenvolvimento do personagem. O Jackson, que veio de uma família rica, percebeu que precisava de um propósito maior, de algo pelo qual ele fosse apaixonado, e assumir a fundação da mãe parecia o caminho certo. Vocês acham que o Jackson fez a escolha certa ao deixar o Grey Sloan para se encontrar? E sobre um possível spin-off com ele e a April, vocês assistiriam? Deixem suas opiniões. E aí, estão gostando do vídeo? Então, ajudem o canal deixando seu like. Isso é muito importante para que o vídeo seja entregue a mais pessoas. Então, bora para a próxima notícia. Agora, preparem-se para um dos maiores escândalos de Grey's Anatomy, a demissão de Isaiah Washington, o nosso primeiro Preston Burke. O Burke, que teve um romance icônico com a Christina, foi o primeiro ator do elenco principal a ser chutado da série. E o motivo? Fobia explícita nos bastidores. Ele teria agredido verbalmente um colega de elenco com termos pejorativos. Embora ele tenha pedido desculpas, a casa caiu e o contrato foi encerrado. E pasmem, o Isaiah ainda culpou a série pela derrocada de sua carreira. Dá pra acreditar? O que vocês acham dessa história? Acha que ele colheu o que plantou? Quero saber a opinião de vocês. E aí, estão gostando do vídeo? Então, ajudem o canal deixando seu like. Isso é muito importante para que o vídeo seja entregue a mais pessoas. Então, bora para a próxima notícia. E não podemos esquecer do nosso Dr. Gato, Mark Sloan, interpretado pelo Eric Dane. O Mark, que chegou para abalar o triângulo amoroso de Meredith, Derek e Addison, se tornou um dos personagens mais queridos. Especialmente depois de seus romances com Alexei Grey e a Cali Torres. E o fim dele foi trágico, o acidente de avião. Mas por trás das câmeras, parece que o Eric Dane não estava muito feliz com os rumos da história do personagem e sentiu que era a hora de buscar algo diferente. E ele não faz questão de esconder sua antipatia pela Shonda Rhimes, chegando a dizer que em Grey's Anatomy ele era apenas um pedaço de carne. Pesado, né? Vocês acham que o Mark teve um final digno? E o que vocês pensam sobre essa ranço do Eric Dane? Comentem. E aí, estão gostando do vídeo? Então, ajudem o canal deixando seu like. Isso é muito importante para que o vídeo seja entregue a mais pessoas. Então, bora para a próxima notícia. E a nossa Little Grey Lexi Grey, vivida pela doce Schiller Leigh, essa saída também foi de partir o coração, especialmente depois que ela e o Mark Sloan formaram um dos casais mais amados da série. A Lexi foi outra vítima do fatídico acidente de avião. Mas, para surpresa de muitos, a decisão de sair partiu da própria Schiller. Ela e a Shonda decidiram juntas que era o momento de dar um encerramento à história da personagem. E o mais interessante é que a Lexi nem estaria no avião inicialmente, mas a Shonda mudou de ideia para dar um fim marcante à personagem. Foi doloroso, mas vocês acham que foi a melhor forma de se despedir da Lexi? Comentem se vocês também ficaram tristes. E aí, estão gostando do vídeo? Então, ajudem o canal deixando seu like. Isso é muito importante para que o vídeo seja entregue a mais pessoas. Então, bora para a próxima notícia. Por fim, e para fechar com chave de ouro, a saída da própria protagonista, Meredith Grey, a nossa rainha Ellen Pompeu. Sim, minhas amigas, até a Meredith já deu um tempo de Seattle. A Ellen sentiu a necessidade de explorar novos horizontes na carreira. Por isso, a Meredith e sua família se mudaram para Boston. Mas calma lá, não é um adeus definitivo. A personagem continua sendo citada e já fez aparições especiais. E a Ellen continua como produtora e narradora da série. Ufa! Vocês acham que Grey's Anatomy consegue se manter sem a Meredith como protagonista? Ou ela faz muita falta? Quero saber a opinião de vocês. As revelações que desvendamos juntos aguçaram sua mente?
Se o véu do mistério que cobrimos sobre o universo das celebridades e séries deixou um gosto de quero mais, e as reviravoltas dos bastidores de Grey's Anatomy e os segredos que sussurramos tocaram a sua alma fofoqueira? Se a chama da curiosidade foi acesa e vocês desejam mergulhar ainda mais fundo no submundo das celebridades e séries, o caminho é simples: deixem seu like, inscrevam-se no nosso santuário de revelações e acionem as notificações para que o próximo segredo não passe despercebido. Um adeus carregado de mistério, e que o próximo vídeo traga ainda mais verdades ocultas à tona. Um até breve enigmático. E que a curiosidade nos guie até o nosso próximo encontro com o inimaginável.